Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Atos dos Apóstolos, início da igreja primitiva, capítulo 8, versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Amém? Diga comigo assim: levanta-te e vai. Igreja, logo após a morte e ressurreição de Jesus, houve uma grande, como que eu posso falar isso para vocês? Perseguição. Uma grande perseguição, porque inclusive Saulo de Tarso, tão conhecido Paulo, era um dos perseguidores. E com isso, os discípulos, os apóstolos, eles se dispersaram. O que é dispersaram? Perderam o foco. Cada um foi para um lugar e praticamente abandonaram o evangelho. Tanto é que Jesus faz as suas aparições durante 40 dias, motivando aqueles apóstolos, aqueles discípulos a continuarem, porque eles estavam com medo, muitas incertezas, muitas dificuldades eles estavam passando, uns decapitados, outros mortos, outros presos. E então Deus aparece, Jesus no caso, aparece para Filipe e fala assim: assim diz o Senhor, levanta-te e vai. Aqui nós sabemos, existia um eunuco etíope que estava descendo do caminho de Jerusalém para Gaza, e ele estava lendo um livro, não sabia, não entendia, e então a missão de Filipe era ensinar o que aquele livro dizia, o que aquela passagem estava falando, e não sei se todos conhecem essa passagem, mas depois vocês podem ler. Aquele eunuco reconheceu Jesus como Salvador, aceitou Jesus e se decidiu pelo batismo nas águas. E ele foi batizado por Filipe naquela mesma noite, e Filipe foi de uma forma milagrosa, transportado de um lado para outro, e aquele etíope nunca mais o viu. Mas eu não quero dizer, eu não quero falar, a ministração não é sobre esta passagem em si. A ministração desta noite é sobre esta palavra: levanta-te e vai. Quantos de nós, assim como os discípulos, por medo, por desânimo, não paramos, não nos assentamos a lamentar, a ficar ali murmurando e reclamando da vida em vez de fazer? Igreja, se nós pararmos para analisar tudo que está acontecendo no nosso cotidiano, na nossa vida, tudo que nos influencia com geopolítica, com o que vem de Brasília e com o que está vindo do mundo, a gente não trabalha mais. A gente não compra mais nada. A gente não investe mais nada. Por quê? Porque são só lutas, só derrotas. E aí entra na nossa vida o desânimo. Eu até anotei aqui o significado de desânimo: sensação de desmotivação. Hoje, se você ficar o tempo todo analisando Instagram, analisando política, analisando situação financeira, situação econômica do Brasil, você fica desmotivado a investir, desmotivado a fazer. Falta de energia, perda de interesse, também sintoma de depressão, ansiedade e esgotamento. Quantos de nós não estamos nessa situação, esgotados, sem energia para continuar? Mas hoje Jesus está dizendo para mim e para você, como disse para Filipe: levanta-te e vai. Levanta, vai, vamos andar, vamos caminhar. Nós não podemos ficar parados, igreja. Ah, pastor, mas o arrebatamento está próximo. Tá, mas até lá, se mantenha de pé. Ah, pastor, mas o fim do mundo, a terceira guerra está aí. Tá também.
Está bem próximo, as profecias estão se cumprindo, mas não dá para você ficar sentado murmurando e lamentando. Igreja, nós precisamos aprender que Deus não nos quer sentado, não nos quer murmurando, não nos quer reclamando. Aceite a sua situação, aceite aquilo que Ele te deu e faça o melhor. A Bíblia fala assim, ó, se no pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Mas se você não é fiel no pouco, como é que você vai ser colocado no muito? Precisamos aprender, igreja, que ficar prostrado, caído e desanimado não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler alguns versículos com vocês, de pessoas assim como nós, que em algum momento esteve esgotada, esteve desanimada e Deus tratou com ela. Vamos lá, Abraão, Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 17. Gênesis 13, 14 ao 17. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos, olha esse deserto, o lugar onde você está, banda do norte, banda do sul, oriente, ocidente, porque toda esta terra que você vê, eu vou te dar a ti por semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a sua semente. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a ti. Abraão estava andando no deserto. Os pastores encarregados pelo gado de Abraão brigaram com os pastores encarregados pelo gado do seu sobrinho Ló. E houve uma grande discussão a ponto de atingir Abraão e Ló e o seu parentesco. Então Abraão virou para Ló e falou assim, vamos fazer o seguinte, vê para onde você quer ir, vê para que lado você quer ir, e eu vou para o contrário. E todo mundo conhece a história, ou deveria conhecer, que Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com o deserto. Abraão ficou com um lugar onde não tinha nada praticamente, deserto, só terra e sol. Deserto não nasce nada praticamente. E com certeza Abraão estava desanimado. Com certeza Abraão estava sentado cabisbaixo e lamentando aquela situação. Tipo assim, nossa, estava dando tudo certo, nosso gado estava crescendo, nossa família reunida. Às vezes, vamos citar, né, porque eles eram pecuaristas, o touro do Ló era tão bom para fertilizar aqui minhas vaquinhas, né? E agora eu não tenho mais esse touro. Com certeza Abraão estava lamentando. Com certeza Abraão estava ali naquele momento decepcionado, desmotivado por causa daquela briga. Mas uma coisa que eu quero ler para vocês, que muitas vezes passa desapercebido na hora da leitura. Mas vamos lá, vamos dar uma atenção maior. No versículo 14. E disse o Senhor a Abraão. Que hora que Deus falou com Abraão, igreja, na continuidade do versículo? Depois do quê? Depois que Ló se apartou dele. Tem momentos na nossa vida que Deus vai tirar pessoas. Tem momento nas nossas vidas que Deus vai nos separar de alguém. E você pode achar que é para a sua derrota e não é. É para Deus falar contigo. A Bíblia é muito clara, que hora que Deus falou com Abraão, depois que o seu sobrinho Ló partiu. Às vezes nós estamos lá na nossa empresa, ai, eu perdi o meu melhor funcionário, a minha melhor vendedora, o meu melhor mecânico, o meu melhor caixa. Não, muitas vezes é necessário essa perda, para que Deus faça e transforme a sua vida. Deus fala para Abraão, está vendo esse deserto todo aí? Começa a andar no seu comprimento e na sua largura, porque tudo eu vou te dar, tudo é teu,
é herança tua. E hoje nós conhecemos a história, porque a história ela tem começo, meio e fim, e sabemos que Ló perdeu tudo. Perdeu tudo nas campinas de Sodoma e Gomorra, inclusive a sua esposa. Depois as suas filhas geraram filhos de incesto, porque teve filhos com o próprio pai. Olha que desgraça. E Abraão, com certeza, estava cabisbaixo ali. Mas Deus fala para ele no versículo 17, levanta, anda essa terra toda aí, que eu vou te dar ela, eu vou te acrescentar na sua vida. Igreja, muitas vezes separação é necessário. Muitas vezes aquela pessoa que você colocava as tuas fichas, e que você acreditava tanto, e que você acha que vai te prejudicar, ela ter saído, você ter perdido, não é perda não, é bênção. É Deus que vai mover, que vai fazer. A Bíblia fala, depois que Ló se apartou de Abraão, Deus falou com ele. Deus agiu na vida dele. Vamos ler outro versículo. Josué capítulo 1, versículos 2 e 3. Um capítulo que eu gosto muito, cito muito nas pregações. Hoje nós vamos ler. Josué capítulo 1, versículos 2 e 3. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Igreja, Josué estava ali chorando, lamentando a perda de Moisés, um grande líder, incontestável. Um cara que manifestou 10 pragas no Egito, que abriu o mar para eles passarem em seco, que conduziu uma multidão, acredita-se que de 3 milhões de pessoas pelo deserto por 40 anos. 40 anos. Que caiu maná do céu, que fazia brotar água de rocha. Incontestável quem era Moisés. Mas agora Josué está ali chorando e ele tinha algo grandioso para fazer, que era o quê? Conquistar a terra prometida, entrar na terra prometida. Mas ele estava ali chorando. E Deus aparece para Josué e fala assim, levanta, passa esse Jordão com todo esse povo aí, conquista a terra, onde você pisar o teu pé eu vou te dar. Sabe o que Deus estava falando para ele? Estou contigo como eu estava com Moisés, vou te abençoar como eu abençoei Moisés. Para de ficar lamentando, para de ficar chorando. Essa semana nós estivemos lá fazendo o ofício fúnebre da dona Sabina, né? Da dona Sabina, a avó da Mari, que faleceu, vó do Mateus também. Ela viveu 88 anos, eu até disse lá no dia, ela foi abençoadíssima, porque conforme Salmo 128, ela viu os filhos dos seus filhos, até a segunda geração, ela viu os bisnetos. Então ela foi muito abençoada, mas infelizmente chega um momento que todos nós um dia vamos passar, que é a nossa morte. Uns mais cedo, precoce, outros mais tardios, mas um dia nós vamos passar. Vamos chorar, vamos lamentar, como eu tenho certeza que os familiares, a mãe da Mari chorou bastante, porque é a perda da sua mãe. Sim, mas nós precisamos continuar, precisamos nos levantar, precisamos caminhar e conquistar aquilo que tem para nossas vidas. Não dá para continuar chorando a perda. E aqui eu estou falando de uma perda física, de uma perda de um ser humano, uma pessoa. Mas quantas pessoas não ficam chorando a perda do carro, a perda do emprego, a perda de uma joia, a perda de dinheiro? Quantas pessoas não ficam lamentando coisas que não voltam mais? Eu até um tempo atrás, eu particular, eu ficava lamentando muito eu ter vendido minha caminhonete, que era um carro que eu era apaixonado, era velha, era tudo, mas era um carro que eu era apaixonado. E
Durante algum tempo eu tentei comprar outra. Porque eu falei, vou comprar outra, simples assim, eu resolvo o problema. Mas eu não achava do meu agrado. A hora que eu ia ver, descascada, porque S10 tem um problema sério, ela descasca tinta. A hora que eu ia ver, tinha alguma coisa que não me agradava, ou era 4x2, um monte de coisa. Um dia eu parei e eu falei assim, Senhor, tira do meu coração, eu não quero mais ter caminhonete. Já foi, já passou, já tive, obrigado. Mas agora eu não preciso mais disso não. Eu não vou comprar, não vou trocar meu carro, e está bom demais. Eu não quero mais, Jesus, ficar lamentando por aquilo que já passou. Já foi, tive bastante tempo, foi muito bom na época do Ceasa, foi muito bom na época que eu pegava as coisas lá para ajudar a igreja, mas hoje não precisa mais, não vou mais. E mais, falei, Senhor, e outra coisa, não cabe nem mais na minha garagem. Não cabe na minha garagem, vai me dar trabalho. Então, tire isso do meu coração, já foi. Não devia ter vendido? Não devia ter vendido, mas vendi, então acabou. Igreja, nunca mais pensei em caminhonete. Nunca mais fiquei parado naquilo que já morreu. Já acabou, foi uma fase, foi um tempo, passou. Mas nós muitas vezes o que fazemos? Ficamos chorando, ficamos lamentando, ficamos murmurando por aquilo que não volta mais. É bola para frente, é levantar e andar. Daqui para frente é outras coisas, outras situações. Lá na frente pode ser que venha a ter outra caminhonete? Pode ser. Mas se for a vontade de Deus, não a minha. Vamos ler aqui Elias, 1 Reis. Abra comigo sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, que ela te sustente. Elias profetiza que não iria chover mais em Jerusalém nos tempos de Acabe e Jezabel. Acabe queria matar ele, então Deus manda ele para um lugar beirando um ribeiro, perto de um rio, aonde todos os dias de manhã e à tarde um corvo levava comida para ele. Só que passado algum tempo, o rio secou. Aquele ribeiro secou, porque não tinha chuva. Com certeza, Elias estava ali pedindo a morte, reclamando e murmurando da vida. Por quê? Porque Elias tinha sim, há quem diga, inclusive estudiosos, que Elias era meio depressivo. E Deus aparece para ele e falou, amigão, você não vai morrer não. Você não vai morrer. Eu estou parafraseando, lógico. Levanta, vai para Sarepta, na terra de Sidom ali, ó. Eu já dei ordem para uma viúva, ela vai te sustentar. Ela vai te manter. Às vezes Elias até foi assim, né? Nossa, agora me dei bem. Arrumei uma viúva rica, milionária. Vou chegar lá, vou comer do bom e do melhor. E vai dar tudo certo. Mas aí nós conhecemos a história, que ele chega em Sarepta. Ele encontra a viúva que Deus deu os traços para ele de como seria essa viúva. E essa viúva estava fazendo o seu último bolo para comer e morrer, junto com o seu filho. Mas na hora veio a palavra do Senhor para ele. Pode falar para ela, fazer um bolo para você também. E um bolo para ela e para o filho. Porque da panela nunca vai faltar a farinha e da botija o azeite não se seca. E nós conhecemos a história, que eles foram sustentados durante vários anos, não se sabe quanto tempo, daquela farinha e daquele azeite que não secou. Aconteceram alguns percalços nesse meio do caminho? Sim, o filho da viúva morreu. E ela colocou a culpa em Elias. Mas Elias foi lá, orou por aquele menino, não sei se vocês conhecem a história, ele sobe em cima do menino. E o menino voltou à vida, o menino ressuscitou. Igreja, Elias poderia estar ali caído, murmurando, reclamando, mas Deus já tinha arrumado o sustento.
Quantos de nós não ficamos olhando a nossa situação atual e lamentando e murmurando, e Deus já está com o sustento preparado. Deus já está com a viúva preparada para te sustentar. Aí tem alguns aqui que vai falar, eu recebo, eu não quero mais trabalhar, quero uma viúva para me sustentar. Não, Ele vai preparar algo para você. Ele vai preparar o teu sustento, Ele vai preparar o teu alimento, Ele vai preparar aquilo que é necessário para que você consiga. Vamos ler o mesmo Elias, capítulo 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse-lhe, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Aqui Elias volta para Jerusalém, profetiza que haveria chuva, que a chuva iria cair, mas ele desafia os profetas de Baal, a qual Jezabel financiava financeiramente, e a Bíblia fala que ele matou 450 profetas e 900 poste-ídolos. Então Jezabel manda um recado para Elias, assim como eles morreram, até amanhã meio-dia, você também vai estar morto. Ele foge, entra numa caverna, e fica ali dormindo. Igreja, isso é um refúgio até hoje. Quando estamos desanimados, quando estamos sem forças, o que a gente faz? Sem perspectiva, deitamos e dormimos, para ver se a vida passa mais rápido, para ver se as coisas somem. E ele estava ali dormindo, e Deus aparece para ele, um anjo na verdade aparece para ele, com uma botija de água e um pão fresquinho. Fala, come esse pão, bebe essa água, porque você tem muita coisa para fazer ainda, irmão. Tem muita coisa para conquistar ainda. Essa mulher não vai te matar não. Igreja, para as nossas vidas levanta, toma o teu café, come o teu pedacinho de pão lá, vai para o trabalho, porque essa crise não vai te matar, essa dificuldade não vai te atingir. Você vai passar por ela, mas é passar, ou seja, vai se sustentar nesse período aí. Igreja, e não sei se vocês sabem, mas Elias caminhou 40 dias e 40 noites só com este pão e com esta água que ele comeu e bebeu nesse dia. É um dos jejuns igual de Jesus, de 40 dias e 40 noites. E neste caminho ele ungiu Eliseu no seu lugar, ele ungiu outro rei para Israel, ele fez um tanto de coisa, inclusive foi levado por uma carruagem de fogo. E ele estava lá na caverna pedindo a morte. É que eu não selecionei aqui, mas tá fácil, versículo 4, 19:4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio até e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Estava lá, triste, desanimado, depressivo. Me mata, Senhor, me mata, é melhor eu morrer, porque olha a situação que eu estou. Jezabel quer me matar. Deus fala, não, amigão, come esse pão aqui, bebe essa água aqui, enche o bucho aí, dá uma sustentada, levanta e anda, porque tem bastante coisa para fazer, tem bastante coisa para conquistar. Quantas vezes nós não desanimamos, igreja? Desanimamos com o casamento, desanimamos com os filhos, desanimamos com o carro, desanimamos com a casa, desanimamos com o trabalho, com a empresa, desanimamos com pessoas. Quantas vezes? Mas você tem que se levantar e andar. Come o pão, bebe aí essa água que tem muita coisa para conquistar. Não dá para ficar parado, não dá para ficar prostrado, essa é a palavra. Igreja, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a sua fraqueza, Deus conhece tudo aquilo que você tem passado. Saiba escolher, saiba fazer as escolhas certas, saiba fazer as escolhas que vão te levantar. E uma coisa, Davi que enfrentava muita guerra, uma coisa pedi ao Senhor e a seguirei,
porque eu quero estar na casa do Senhor até os meus últimos dias. Davi escolheu o certo. A Bíblia fala assim, ó, buscai ao Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Igreja, as escolhas é que vão nos ajudar a sair dos problemas. Se escolhermos errados, vamos padecer. Vamos lá que temos bastante coisa para ler ainda. Capítulo 1 do livro de Jonas, abra comigo aí Jonas. Jonas capítulo 1, versículos 2 e 3. Jonas 1, 2 e 3. Jonas é um livro tão pequeno que é difícil de achar até na Bíblia. Espera aí, deixa eu achar aqui. Vamos ler lá em cima, é fácil, vai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas se levantou, mas a escolha dele foi errada. Ele se levantou para quê, igreja? Para fugir. Quantos de nós não nos levantamos para fugir? Lá em Salmo 139 a Bíblia fala assim, ó, se eu me esconder no mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Se eu subir e me esconder nos mais altos dos céus, o Senhor também está lá. Se eu me esconder no mais profundo do abismo das águas, lá o Senhor estará. Igreja, não dá para a gente fugir do Senhor. A escolha de Jonas foi errada, ele se levantou, mas para fugir. Quantos de nós, em vez de enfrentarmos o problema, preferimos fugir do problema? Outros preferem achar o culpado. Acha alguém para jogar a culpa e pronto, está resolvido. Igreja, nós precisamos aprender a não fugir do problema, a não fugir do Senhor. Ele sabe o que você fez, Ele te conhece, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe tudo. Então não é melhor você ser honesto com Ele? Não é melhor você abrir o coração do que ficar tentando se esconder? Senhor, errei aqui, falhei, fiz o que não era para ser feito, mas eu me arrependo, me ajuda a sair dessa situação. Muitos se levantam para, assim como Jonas, fugir, para, assim como Jonas, sair da presença do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Igreja, cingir os lombos com a verdade, basear a sua vida na palavra de Deus e na integridade e estar preparado para agir. Em todos os momentos das nossas vidas, nós vamos ter lutas e dificuldades. E aqui, esse texto é muito conhecido como a armadura de Deus, citado por Paulo. E ele está dizendo assim, ó, vai ter momentos da sua vida que você vai ter que, para ficar firme, para ficar de pé, acreditar na integridade de Deus e da sua palavra. Acreditar que aquilo que está escrito aqui vai se cumprir. Mesmo que as situações e as circunstâncias sejam adversas. Mesmo que as lutas sejam maiores. Você vai ter que cingir os seus lombos com a verdade.
colocar a verdade nas suas costas e carregar ela. Mesmo que você não tenha mais forças, mesmo que você já não tenha mais condições. E a outra parte do versículo fala, vestir a couraça da justiça. Sabe o que é vestir a couraça? Por isso que é conhecido como a armadura de Deus. O soldado, quando ele ia para a guerra nessa época, que as armas eram armas brancas, espadas, facas, flechas, não era igual hoje, bala, drone. Hoje drone é uma arma. Eles colocavam uma couraça para proteger o quê? O coração. Porque se atingir o coração já era. Se uma faca atingiu o coração, já era. Então eles colocavam uma couraça que protegia o coração. E quando Paulo está dizendo sobre a armadura de Deus para o reino espiritual, ele está dizendo assim, ó, proteja o seu coração dos sentimentos. Igreja, quando você está prostrado, o sentimento que você está tendo é um sentimento de desmotivação. Quando você está prostrado, o sentimento que você está tendo é um sentimento de depressão, de ansiedade, de esgotamento. Quando você está sentado, é porque você já não tem mais energia para continuar. Por quê? Porque você não guardou o seu coração dos sentimentos e você deixou o medo entrar. Você deixou a depressão entrar. Você deixou a dúvida entrar. Você deixou tudo aquilo que não era para deixar tomar o lugar no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos entrar. Você não acredita mais. Igreja, isso é tão sério que isso é verdade. Você pode procurar até aí nos sites aí que vocês vão ver relatos que pessoas que amputam a perna sentem dor naquela perna. Não é, Duda? A Duda trabalha com essa parte de medicina, ela sabe. Pessoa amputou a perna direita, ela continua na mente que ela está com dor na perna, mas não tem uma perna. Sabe por quê? Aqui, ó. Então Paulo está falando assim, ó, você quer lutar e vencer? Coloca a couraça da justiça. Não deixa qualquer pensamento entrar no seu coração. Não deixa qualquer pensamento entrar e você ficar alimentando, porque senão você não vai vencer. Porque os sentimentos falam muito. Se você é um cara que fica pensando que você é um derrotado, que você não consegue, que você não vai dar certo, que nunca dá nada certo para você, é isso que vai ser. Porque aquilo que imagina um homem assim é Provérbios 23:7. Agora, se você não, está dando tudo errado, está tudo bagunçado, mas eu creio que vai dar certo. Eu acredito que as coisas vão virar. A Bíblia me promete que eu sou abençoado. Você está guardando o seu coração. Você está guardando os seus sentimentos. E aí você tem forças para se levantar. Você tem forças para continuar a caminhada. Agora, se você não mudar os seus pensamentos, você vai ser um derrotado mesmo. Se você ficar dando ouvidos para o que o mundo está falando, daqui a pouco você não consegue mais andar de carro, de moto, porque o combustível vai explodir, vai chegar à altura. Eu não vou mais vender carro, porque vender carro. Igreja, proteja os seus sentimentos, proteja aquilo que você pensa, aquilo que você vê, porque senão você vai passar por dificuldades. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico,
perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse-lhe então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quantas pessoas não ficam assim? Eu não mereço, eu falhei, eu errei, eu dei muito trabalho. Igreja, Jesus sabe, Ele sabe, mas Ele é poderoso para perdoar os pecados. Os judeus, eles associam, e isso para eles é uma via de regra. Se o cara é paralítico é porque ele pecou. Se ele não pecou, a mãe pecou, ou o pai pecou, alguém pecou. É um castigo. Tanto é que quando Jesus entra numa cidade, vem um cego lá, Pedro pergunta para Jesus: quem pecou? Ele, o pai ou a mãe? Para que ele nascesse cego. Jesus fala: ninguém pecou. Isso aconteceu para honrar o nome do Senhor. Porque uma das exigências para provar que o Messias tinha vindo ao mundo era curar um cego de nascença. Então aquele homem era um propósito de Deus ali naquela hora. E Jesus curou. Mesmo assim não aceitaram, nós sabemos até hoje não aceitam, mas a Bíblia fala que agora no fim dos tempos, os olhos deles vão estar abertos. Mas o que eu quero enfatizar para vocês, igreja, é que quantas pessoas não ficam: eu não mereço, porque eu gastei com droga, quando eu podia ter juntado, porque eu gastei com puta, quando eu podia ter guardado, porque eu fiz isso, porque eu fiz... Igreja, Deus sabe. Que ele faz? Qual que é a pergunta que ele faz para os fariseus e saduceus que estavam ali vendo aquele paralítico na frente dele? O que é mais fácil para vocês? Eu perdoar os pecados ou mandar ele levantar? Porque um ou outro era a mesma coisa. Porque Jesus curar ele ali, Jesus estaria perdoando os pecados, porque para eles o paralítico só estava ali porque era pecador. Igreja, Jesus já perdoou, já te chamou, já te deu uma nova oportunidade. O que ele está falando para você? Assim como ele falou para o paralítico: para de ficar parado nos pecados, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Resolve o problema. Igreja, Jesus está falando para mim e para você nesta noite: para de ficar lamentando, toma uma decisão na sua vida e resolve o problema. Quero ler mais um versículo de Jesus também, que é o autor e consumador da nossa fé, Lucas capítulo 8, versículos 52 ao 56, Lucas 8, 52 ao 56, todos choravam, pranteavam, e ele disse: não chorem, não está morta, ela dorme. Riram dele, sabendo que ela estava morta, mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem o que comer. As pessoas não querem te ver vencer, as pessoas riem da tua fé. O que Jesus falou? Não está morta, está dormindo. Eles riram, porque sabiam que estava morta. Muitas vezes alguma situação na sua vida está morta, mas você tem fé de falar assim: não está morta, vai dar certo ainda. Mas aí você cai na besteira, como foi pregado quarta-feira aqui, o Schubert bem lembrou, da língua grande, a língua de trapo, de ficar contando, de ficar falando para os outros. As pessoas riem, as pessoas zombam, porque elas não têm a tua fé. Mas Jesus foi lá e ressuscitou aquela menina. Jesus foi lá e devolveu a vida para aquela menina. Tem coisas que você não precisa ficar falando para os outros, igreja. Isso eu estou falando, isso que eu vou contar para vocês agora, eu estou falando de 23 anos atrás, 24 anos atrás. Porque logo que eu conheci a Simone, nós nos decidimos casar, e com 2 anos nós já casamos, e eu fui morar com a minha sogra, e foi bem nessa época. Agora em outubro fazem 25 anos que nós estamos juntos, então faz 21, 22 anos mais ou menos isso. Minha sogra doente, minha sogra com câncer, a avó da minha mulher levava muita gente para orar por ela.
Cada dia tinha um lá orando. E um dia tinha uma mulher lá orando. Se eu ficar pensando aqui, eu vou até lembrar o nome dela. Eu sei até onde ela mora até hoje. E ela estava lá orando, uma mulher de couro, uma mulher bem simples. E eu cheguei do trabalho, eu trabalhava muito naquela época. Cheguei do trabalho, já era tarde. Então eu cheguei no final da oração, entrei, guardei a moto. Aquela mulher falou assim para Simone: quem que é o rapaz que chegou lá agora, que abriu o portão? Simone falou: é meu marido. Ele chegou do trabalho, chama ele para mim lá. E ela foi, me chamou, eu falei: nossa, Simone, eu tô fedendo, tô tarde da noite, tô cansado. Não, vai lá, ela quer falar contigo. Aí eu fui lá, ela falou assim para mim: Deus manda te dizer uma coisa, rapaz. Ele tem muita coisa para você. Tem muitas promessas. E você sabe a maioria delas do que ele vai fazer na sua vida. Só que você tem um problema grave, você fala para os outros. Ela falou desse jeito para mim. Você conta para os outros. Você alcança. Mas com muita dificuldade, com muita luta. Porque essas pessoas que você conta não quer o teu bem. Deus manda te dizer hoje: para de contar para os outros as promessas que Ele tem para a sua vida. Deixe as pessoas verem. Deixe as pessoas contemplarem aquilo que Ele tem para a sua vida. Para de contar para os outros. E igreja, naquele momento eu comecei a refletir quantas coisas eu conquistei, mas com muita luta, com muita dificuldade, passando por muito problema. E eu falei: é lógico que a gente não consegue ser perfeito, né? Mas daquele dia em diante, igreja, eu tento controlar a minha língua o máximo possível, para não falar para os outros aquilo que Deus tem para a minha vida. Jesus cheio de fé, ela dorme, eu vou acordar ela. As pessoas riram dele. E se as pessoas riram de Jesus, imagina você e eu, que é um pobre mortal, coitado. Você imagina nós. Igreja, toma cuidado com quem você conta as coisas. Levanta de manhã, pega aquilo que você tem, é um pedaço de pão e um copo d'água, se alimenta daquilo e vai lá para vencer, vai lá para prevalecer. A sua família quer te ver bem. Algumas famílias não, mas a maioria quer. Sempre existe uma exceção. Sempre existe um cara tão ruim dentro de casa que a mulher não quer ver o bem dele. Sempre existe uma mulher tão ruim dentro de casa que o marido não quer ver o bem dela. Sempre existe isso. Mas na maioria das vezes, o seu cônjuge é o seu amigo que vai ajudar você a prosperar, que vai ajudar você a crescer. Igreja, você imagina se Naamã, o leproso, não tivesse ouvido aquela escrava judia na casa dele, que era uma faxineira, que era uma governanta ali. Governanta não, porque governanta é até um termo bonito, é escrava mesmo, uma escrava. Se Naamã não tivesse ouvido aquela mulher que falou para ela, para a esposa de Naamã: fala para o meu senhor ir lá na terra de Israel, procurar um profeta chamado Eliseu, e ele vai ser curado, porque lá tem poder, lá tem unção, aquele cara é homem de Deus. Vocês imaginam se Naamã não fosse, igreja? Vocês imaginam se Naamã não tivesse ido? Mas nós conhecemos a história, que ele foi, Eliseu não atendeu ele, mandou Geazi. Ele ficou irado porque ele achou que ele ia ser recepcionado, porque ele era o chefe da guarda, o grande na cidade dele. E falou para ele: vai lá e se banha lá 7 vezes no rio lá que você vai ser curado. Não queria se banhar no rio, porque o rio lá na terra dele era melhor do que aquele rio ali de Israel. Mas os amigos falaram assim: cara, vai lá, que custa para você? E se você realmente for curado? Ele foi curado, igreja, porque ele foi curado, igreja, porque mesmo com a situação e as circunstâncias que ele vivia, leproso, de olhar a sua pele apodrecida,
ele ainda teve fé de levantar e ir lá em Jerusalém, procurar o rei e dizer: eu vim aqui para ser curado. O rei rasgou as vestes e falou: você está achando que nós somos Deus? Não conseguiu curar ninguém não. Eliseu ouviu falar lá na casa dele e mandou o servo falar para o rei: manda vir aqui, que tem cura sim em Jerusalém, tem cura sim em Israel. E ele foi curado, igreja. Nem o rei acreditava, mas ele foi curado. Imagina, igreja, se Jesus não tivesse vindo. Imagina se Jesus não tivesse se levantado do seu trono, ao lado do Pai. A Bíblia fala: deixado a sua glória, deixado o seu esplendor, e se humilhado e feito em forma de homem. Imagina se Jesus não tivesse se levantado e vindo. O que seria de nós? Nós não teríamos a pregação do Evangelho, igreja. Nós ainda estaríamos, como que eu posso usar uma palavra? Reféns dos mandamentos, dos estatutos, de um monte de situações que não leva para lugar nenhum, porque ninguém consegue cumprir. Imagina se Jesus não tivesse nos trazido a graça. A Bíblia fala que ele se esvaziou para poder vir aqui pagar o preço pelas nossas vidas, igreja. Mas ele fez. Sabe por que nós não alcançamos? Porque muitas vezes ficamos prostrados, ficamos sentados, ficamos murmurando e lamentando, quando nós deveríamos levantar, tomar lá o nosso café, levantar e falar: tem um leão para matar hoje, mas eu vou levantar e vou matar. Tem uma situação para vencer hoje, mas eu vou vencer. Mas não, ficamos colocando empecilhos, ficamos colocando dificuldades, ficamos colocando um monte de situações que nos brecam. Ficamos alimentando sentimentos ruins, esquecemos de colocar a couraça para nos livrar desses sentimentos. Igreja, por que estar num culto é bom? Por que, como Schubert enfatizou no momento dos recados, estar no culto de quarto é bom? Porque ele te motiva, ele te fala: vai que dá certo, vai que eu estou contigo, levanta e faz acontecer. Mas os pé de breca, os infelizes, aqueles que se dizem raciocinar, mas na verdade muitas vezes parece um animal, não faz. E muitas vezes estão como um barco no meio do mar, à deriva, sendo levado pelo vento, sem saber para onde vai. Por quê? Porque já não tem uma direção, já não tem um leme, já não tem mais nada que conduza aquela embarcação, igreja. Por quê? Porque a Bíblia fala que no fim dos tempos a fé de muitos esfriaria, e a pessoa não é quente nem fria, ela é morna. Aí eles se dizem ricos, se dizem sábios, e não passa de pobre, cego, nu. Igreja, esses somos nós. Ficamos prostrados, lamentamos, mas não tomamos uma iniciativa. Ficamos prostrados, lamentamos, mas não nos levantamos. Ficamos prostrados, procurando quem é o culpado, e não nos arrependemos. Igreja, Jesus conhece a tua necessidade, Jesus conhece aquilo que te falta, aquilo que Ele precisa te dar. E se você não tem sabedoria, peça a Deus porque Ele te dá. Se você não tem um dom, peça a Deus que Ele te dá o dom. Mas seja honesto com Jesus, seja honesto com você mesmo. Levanta-te e vai. Senhor, estou indo, é difícil, mas eu vou me levantar, eu vou fazer. Se você ficar falando para os outros, as pessoas vão rir, as pessoas vão desfazer de você. Igreja, eu contei aqui o testemunho daquela senhora que falou isso para mim. O meu pai e minha mãe
nos criaram, nunca faltou nada, igreja, nunca faltou nada, pelo amor de Deus. Mas numa casa muito humilde, com as coisas muito limitadas, e enquanto os vizinhos conquistavam as coisas, nós não tínhamos nada. Nós não conquistávamos nada. E eu orava, mesmo sem direção, porque eu não era cristão, eu não ia em igreja. Eu me dizia católico, mas eu não ia em igreja. Mas eu orava, todos os dias na hora de dormir eu orava. E igreja, eu senti no coração que eu ia ter uma moto zero com 18 anos de idade. Isso eu tinha 16. Falei, eu vou comprar uma moto zero quando eu chegar nos 18 anos. Mas a minha situação, a minha circunstância não permitia aquilo. E eu caí na besteira de falar isso para um amigo. Igreja, esse cara tirou tanto sarro da minha cara, por eu ter falado isso, que não foi uma nem duas vezes que eu pensei em me matar, tirar minha própria vida. Não foi uma nem duas, foram várias. De tanta zombaria que esse cara fez. A ponto da minha mãe e meu pai me chamar numa reunião particular dentro de casa e falar, você é louco? Comprar moto zero? Falei, pai, eu vou comprar uma estrada. Na época tinha acabado de sair, acabado de relançar, porque a estrada lançou em 94, 95, depois ela relançou em 2000 e foi acho que até 2002, 2001, não lembro lá. Depois veio a Twister no lugar dela. Falei, eu vou comprar uma estrada zero, pai. Você é louco? Conceição, ele não está aqui hoje, então eu posso falar, né? Conceição, marca um psicólogo. Me levaram para um psicólogo. Aí a psicóloga veio falar, porque eles conversam primeiro com a mãe e com o pai, depois com a pessoa, né? Mas por que você pôs isso na tua cabeça? Eu falei, filha, eu trabalho, eu junto dinheiro, eu vou comprar. Eu tenho 16 anos, 18 anos eu vou comprar. Mas a condição, teu pai e sua mãe, eles querem te ajudar. Eu falei, fique em paz com meu pai e com a minha mãe. Igreja, aquilo me decepcionou de um tanto, que por várias vezes eu quis me matar. Eu falei, gente, que situação que eu estou vivendo. Mas resumindo, com 17 anos, o José Augusto da JS Amarela, que está lá até hoje, me ligou e falou assim, entrou uma moto assim, 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 eu sei que você gosta, vem aqui ver. Igreja, vê se isso não é Deus. Eu era Arpron, o gerente da loja lembrar de mim. Fui lá ver, os homens vão conhecer, né? Os homens mais antigos, né, Mateus? Esses jovens aí não conhecem essas coisas, não. Uma RD 135, 99, eu entrei na Amarela em 97, era 99. 99, zero, 50 quilômetros ela tinha. O cara foi lá e trocou num Uno. Você não quer comprar? Eu falei, eu quero. Só que eu não tenho todo o dinheiro. Quanto você tem? Eu falei, eu tenho lá guardado no banco R$800. Quanto que é a moto? Ele falou, 2.500. Eu falei, bom, então não dá. Cheguei em casa, comentei com a minha mãe e com meu pai. Meu pai falou, eu tenho 700. Eu falei, opa, peraí. Mais da metade. Cheguei no Zé Augusto e falei, Zé, tenho R$1.500. Entre eu e meu pai tem R$1.500. Te parcelo os R$1.000 em 10 de 100 aqui direto na promissória. Você paga aqui no financeiro, pro santo. Falei, tá feito. Comprei a moto. Praticamente zero. Paguei todas as parcelas certinha. Acabei de pagar, vendi ela, fui na Finama, fiz um consórcio de R$5.000, ofertei 2.500 de lance, que era o valor dela, porque eu comprei mais baixo, 2.500 de lance que eu tinha vendido ela. O Zé Augusto me ligou. Entrou mais uma moto aqui, você não quer ver? Eu falei, quero. Desce aqui. Que moto que era, igreja? Uma Estrada 2001, preta, das faixas amarela, zero, tinha 35 quilômetros. O cara saiu, foi em Mirassol, voltou e entregou a moto. Aí eu falei, Zé, eu tenho uma carta de crédito, você não segura um pouquinho para mim poder fazer o processo de faturamento e pagar a moto? A moto é tua.
Pode fazer lá. Igreja, eu já devia estar de 18 para 19 anos já, mas eu comprei a moto. Comprei a moto zero. Só que foi uma vitória, todos viram, todos contemplaram, mas eu precisava ter passado o que eu passei? Eu precisava ter sido zombado? Era só eu guardar para mim. Era só eu guardar para mim. Igreja, levanta e vai. Não fica olhando para a tua situação, não. Não fica olhando para aquilo que você é e para as circunstâncias que te envolvem, não. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, levanta e vai. Vai dar certo. Grupo de louvor, já vem aqui. Igreja, se coloque de pé, vamos orar. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você, não fica lamentando a situação, não fica lamentando a circunstância, levanta e vai. Eu tenho certeza que para Deus ter tocado no meu coração, para mim contar esse testemunho, porque eu não gosto de ficar falando de mim, é porque às vezes tem alguém aqui dentro que tem esse sentimento de morte, tem esse sentimento de suicídio, porque olha para a circunstância e está tudo errado. Mas não faz isso não. Continua lutando. Continua batalhando. Igreja, como foi pregado esses dias aqui no livro de Tiago, onde Tiago fala assim, me mostra a tua fé e eu te mostro as obras. Se eu sou pastor hoje, igreja, é porque eu tenho muito testemunho para contar. Muitas coisas que Deus fez na minha vida. Mas não foi 1000 maravilhas o tempo todo. Por várias vezes, assim como Elias, eu quase entrei em depressão. Por várias vezes, assim como Elias, eu pedi a morte. Mas muitas dessas vezes, por falar demais. Muitas dessas vezes, por abrir a boca demais. Hoje não. Hoje eu faço o que tem que ser feito. E as pessoas veem aquilo que não tem como eu esconder, ou aquilo que mostra, porque eu de todas as maneiras vou lutar para não falar o que eu estou vivendo, o que eu ainda vou viver, o que Deus tem, não, isso aí eu guardo para mim, amém? E o anjo do Senhor tocou segunda vez, e o tocou dizendo, levanta-te, come, porque muito caminho te será muito comprido o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Coma desta palavra nesta noite, igreja. Se alimenta da água que é Jesus Cristo. Para de ficar colocando sentimentos de negatividade no seu coração e nos seus pensamentos. Porque vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer, as coisas vão se resolver. Essa palavra vai te sustentar e você tem muita coisa ainda para conquistar. Não é este momento que você está vivendo que vai determinar o teu fim. Igreja, muitas vezes a gente para reclamar. Aonde nós deveríamos parar para agradecer e para sermos crédulos dizendo, tá mal, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Lembra da mulher que o filho dela morreu? O marido dela perguntou, cadê o menino? Ela falou, tá tudo bem. Mas ele sarou? Vai dar tudo certo. O criado, cadê o menino? Vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Só que o menino estava como lá no quarto do profeta Eliseu, igreja? Morto. Ela não deixou o menino nem na casa dela. Por quê? Senão o marido ia ver. Os criados iam ver. Ela pegou o menino morto, levou lá na casa que ela tinha feito para o profeta, na mesma propriedade dela, colocou na cama do profeta e deixou lá. Igreja, sabe o que é isso? Está morto, mas eu creio que Deus vai ressuscitar.
vou me levantar e vou atrás de resolver o problema. Eram os amigos que iam resolver o problema dela, igreja? Não. Eram os médicos que iam resolver o problema dela, igreja? Não. Eram os familiares, o pai do menino que ia resolver o problema dela, igreja? Não. Quem que ia resolver o problema dela? Deus. Então ela foi aonde? No homem de Deus, que falou para ela que ela sendo estéril daria luz. E o menino nasceu. E Eliseu foi lá e o menino ressuscitou. Sabe o que é isso? Ela não alimentou o coração dela com sentimentos de perda. Ela não chamou as pessoas para fazerem o luto do menino. Não. Não morreu. Está tudo bem, vai dar tudo certo. Igreja, no teu casamento não morreu, está tudo bem, vai dar tudo certo. Na sua empresa não morreu, vai dar tudo certo. No seu trabalho, vai dar tudo certo. Na sua vida emocional, espiritual, familiar, conjugal, seja o que for, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Basta você se levantar e caminhar. É rápido? Muitas vezes não. Na minha vida, muitas vezes demora demais. Mas alcança, igreja. Mas alcança. Olha e diga, vai dar tudo certo. Eu vou conquistar, eu vou alcançar. As coisas vão se resolver na minha vida e vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto, depois nós vamos para casa e saia com essa palavra no seu coração. Levanta. Não fica prostrado. Não fica lamentando, não fica chorando. Ah, pastor, mas a perda foi muito grande. Amém, pode chorar. Você pode chorar. Você pode lamentar. Você não pode ficar a vida inteira chorando e lamentando. Você não pode ficar o tempo todo chorando e lamentando. Eu já falei para vocês várias vezes aqui. Eu era o filho da Conceição lavageira. Comprei minha moto, comprei meu carro, fiz minhas coisas com o salário de Arpron e trabalhando na feira. Eu trabalhava 7 dias por semana. A Simone já contou esse testemunho aqui para vocês. Eu não via a Emanuele crescer. Eu não via a Emanuele crescer. Porque eu saía para trabalhar, de manhã ela estava dormindo, eu chegava às 11, 11h30 da noite, ela estava dormindo. E eu trabalhava de segunda a segunda. Na feira, eu saía às 5 horas da manhã e chegava 1 hora da tarde. Só que eu levantava e ia. Levantava e ia. Algumas vezes nem levantava para ir para a feira, porque eu já saía da noitada e já ia direto para a feira. Mas, amém, eu estava lá. Paguei minha moto, paguei meu carro, paguei minhas coisas, igreja. Levanta e vai. Levanta e vai. A Rafaela eu tenho oportunidade de curtir um pouco mais. Mas a Emanuele, muitos anos da minha vida e da vida dela, eu não aproveitei. Eu não aproveitei. Você sabe o que é para um pai chegar em casa e querer pegar uma filha no colo e ela não querer vir com você? Porque não te conhece. Não te conhece. Mas isso não me impediu. Amém? Põe isso na tua mente, no teu coração. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pelo ensino de hoje, Pai.